História para relaxar. Conheça 1000 cursos misteriosos que transformaram a humanidade. Lyra era uma mulher inquieta em uma pequena vila rural no Brasil. Desde pequena, ouvira histórias sussurradas sobre lendas antigas e rituais esquecidos, ecos de um tempo que parecia tão distante e ainda assim tão próximo. Suas amigas, conformadas com os destinos que a sociedade lhes impunha, dançavam em torno das tradições, mesmo que essas danças muitas vezes fossem uma prisão disfarçada. Mas Lyra, Lyra, ela sentia a pulsação das montanhas, um chamado que não podia ignorar. Cada esquina da vila guardava mistérios, cada sombra parecia flutuar com promessas de aventuras, e aquele ar denso, impregnado de aromas de comidas caseiras e festejos de São João a empurrava para fora. Era como se os ventos sussurrassem segredos, gritando para que ela os descobrisse. Em sua mente, pensava no que poderia encontrar nas florestas densas que cercavam a vila. Algo além da monotonia que a rodeava. Diziam que ali habitavam seres místicos, protetores de antigas tradições. E ao se aventurar, Lyra se sentia cada vez mais conectada a algo maior. Cada fenda nas rochas, cada som da brisa trazia murmúrios de resistência. Sentia-se o corpo vibrar com a energia daquelas que vieram antes dela. O que será que elas teriam a ensinar? A cada revelação que encontrava, novas perguntas afloravam. Quanto mais sabia, mais se questionava. Para ela, liberdade não era apenas um conceito, era uma busca interna. E no fundo de suas explorações, percebeu que os maiores tesouros estavam perto. As vozes de suas amigas, muitas vezes silenciadas, carregavam histórias seguras, emoções vivas, criações que ansiavam por compartilharem suas verdades. Enquanto Lyra absorvia todos esses aprendizados, teve um dia que as amigas a confrontaram. Com olhares cansados e receosos, questionaram suas andanças. "Por que você não fica aqui com a gente?" Aquelas palavras ressoaram como um tambor, unindo-se à confusão. Lyra percebeu que suas buscas não eram apenas para si. Cada descoberta queria iluminar o caminho para todas, não apenas para ela. E assim, seu coração girava em um turbilhão de emoções e decisões, refletindo sobre um verdadeiro significado de liberdade. Mas a pergunta permanecia: como a busca de uma única mulher poderia alterar o destino de uma comunidade inteira? A noite caía sobre a vila, e com ela surgiam novas incertezas. Afinal, a história de Lyra estava apenas começando. O que mais ela descobriria nas montanhas misteriosas e no coração das mulheres ao seu redor? Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda. Lyra ficou parada, o ar ao redor pesado e cheio de tensão. Aquelas palavras ecoavam dentro dela, mas antes que pudesse responder, um grito cortou a noite. Era um som agudo, como um lamento. Todas as mulheres pararam, o olhar fixo na entrada da vila. Era Mari, uma das suas amigas. Mari surgiu, com os olhos esbugalhados e o rosto pálido. O jeito que a boca dela tremia fazia o coração de Lyra acelerar. Ela está vindo. Mari ofegava, como se estivesse fugindo de algo aterrorizante. As amigas se viraram para Lyra, confusas e apreensivas. O que estava acontecendo? Quem estava vindo? Lyra sentiu o frio na barriga. Quem, Mari? Sua voz estava mais firme do que se sentia. Mari respirou fundo, palavras esquecidas nos lábios. Finalmente, ela conseguiu. É Adélia. A mãe dela está morta. O impacto dessas palavras foi como um soco no estômago. Adélia era uma das vozes mais fortes da vila, sempre cheia de vida. Com ela, Lyra havia aprendido tanto sobre as tradições. Como isso pôde acontecer? O choque se espalhou pelo grupo como uma onda. Murmúrios começaram a ecoar, expressões de incredulidade estampadas nas faces amigas. E naquela hora, a noite se tornava ainda mais densa. Aos poucos, a notícia foi se espalhando pela vila.
As mulheres estavam se aglomerando, cada uma com seus comentários apressados e olhares temerosos. O que poderia ter matado alguém tão forte? Não é só isso, Mari continuou, o olhar agora carregado de algo que parecia mais um peso do que um simples receio. Dizem que foi um acidente, mas sei que não foi. Lyra franziu a testa. O que você quer dizer? A urgência tomou conta dela. Todo o drama estava se intensificando e ela não queria perder o controle. Eu vi algo. Eu vi Adélia com um homem na floresta. Ele não era da vila. Parecia estranho. Ele estava falando com ela antes que tudo acontecesse. As palavras de Mari saíam com dificuldade, como se quisesse acreditar no que estava dizendo, mas seu olhar dissera tudo. Um arrepio percorreu a espinha de Lyra. A floresta, aquele lugar que deveria ser sagrado, estava se transformando em um campo de sombras. O misticismo que antes a atraía, agora parecia o fardo. As outras mulheres começaram a sussurrar entre si. O que ele queria com ela? Foi um plano? Lyra focou em Mari. Você realmente acha que foi um assassinato? Ela precisava da resposta certa, mas os olhos de Mari estavam cheios de medo e certeza. Preciso ir até lá, Lyra disse, impulsionada por uma urgência que vinha do fundo da alma. Mas a resposta de Mari a pegou desprevenida. Não, você não sabe o que aquele homem pode fazer. Um elemento de desespero se instalou, um nó na garganta de Lyra. As colegas a julgavam, e a cada segundo que passava, a tensão crescia. Imediatamente, a dor da orientação se transformou em vontade de fuga. Mas fugir de quê? Da verdade que marcava suas vidas? Tudo se embaralhava numa tempestade de incertezas e medos. Com a floração do luto, o que antes eram momentos de liberdade agora parecia um eco de um passado distante. O que isso significava para a vila, para as tradições que tanto amavam? O que realmente havia por trás da morte de Adélia? Lyra olhou em volta. A escuridão da floresta parecia se aproximar mais a cada instante, apertando. As sombras dançavam nas mentes das amigas, e o que antes era uma busca por liberdade, agora parecia um convite ao desastre. O que ele queria com Adélia? E como isso mudaria não apenas a vida de todas elas, mas a história da vila inteira? As perguntas ficaram penduradas no ar, como estrelas que só aparecem em noites sem lua, e a resposta não ia demorar a vir. A noite havia mergulhado na escuridão, e Lyra sentiu o frio da floresta enredar seus sentidos. As sombras dançavam conforme as lanternas vacilavam, iluminando os rostos tensos das amigas. O pânico de Mari era contagiante. O que realmente estava acontecendo? Precisamos descobrir a verdade, Lyra declarou. Mas as vozes de suas amigas se confundiam numa onda de protesto. E se ele estiver à espreita? E se? Ele? Questionaram, mas a determinação de Lyra só aumentava, um fogo que ardia em seu coração. A floresta não deveria ser um lugar de medo. Mas então, um estrondo ecoou atrás delas, fazendo todas se virarem com os olhos arregalados. Lyra foi a primeira a correr em direção ao som. A floresta tinha seus próprios chamados, e ela pôde sentir isso em cada fibra de seu ser. Ao se aproximar, encontrou um pequeno grupo de mulheres reunidas em torno de uma clareira. O que era? Ao chegar mais perto, o ar se tornou pesado. Havia algo no chão que brilhava sob a lua. Lyra se agachou e viu uma pulseira. Era de Adélia. Não, isso não pode ser, murmura. Ao seu redor, sussurros se espalhavam. É dela. Não pode ser, respondiam confusas. Mas antes que pudesse entender a gravidade do que encontrara, um segundo grito cortou a noite. E não era só de medo. Era de desespero. Ela está viva! Gritou um dos rostos familiares saindo da escuridão. Era Mira, uma outra amiga, correndo como se tivesse visto um fantasma. O desespero em seus olhos fez o coração de Lyra acelerar. Ela saiu da floresta. Está diferente. Diferente? Como? Lyra perguntou, ainda aturdida. As colegas olharam umas para as outras, aterrorizadas. Isso não fazia sentido. Ela me chamou. Eu não consegui ir, mas o homem estava com ela. O ar ficou gelado. Um silêncio se instalou, enquanto todos processavam aquela informação. O que isso significava?
Como se respondendo a um chamado, uma figura emergiu da penumbra. Era Adélia, mas não era a Adélia que Lyra conhecia. Seus olhos estavam vidrados, uma intensidade estranha preenchia seu olhar, e ela não parecia mais humana. O cabelo desgrenhado balançava ao vento. Sua pele pálida quase brilhava sob a luz da lua. Ajude-me, ela sussurrou numa voz arrastada. Vocês nem sabem, eles estão vindo. Lyra sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem está vindo? Mas enquanto perguntava, a expressão de Adélia mudou. O terror em seu rosto agora se transformou em uma espécie de euforia. O que eu sou agora é um poder imenso. Vocês querem isso também? As palavras eram convidativas, mas havia um quê de ameaça nelas. Um arrepio percorreu a multidão. As mulheres se entreolharam. Algumas hesitaram, claramente seduzidas pela ideia de poder. Mas antes que alguém pudesse responder, Adélia começou a rir. Uma risada que ecoou pela floresta, sombria e cheia de eco. Vocês não entendem. Eu sou a guardiã agora. Eu não sou só Adélia. Eu sou todas nós. Sua voz ganhou força, reverberando no coração de Lyra como um tambor. As amigas caíram em um pânico súbito, algumas dando passos para trás. Isso é um pesadelo, Mari gritou, mas a figura que antes era tão familiar, agora parecia mais um espírito do que uma amiga. Era uma reviravolta chocante. Venham, venham comigo e descubram. A verdade nos liberta. Adélia seduzia, estendendo as mãos. A floresta parecia responder, como se estivesse viva, pulsando em sintonia com as palavras dela. Clarena tornou-se um campo de tensão, onde a linha entre livre-arbítrio e manipulação se tornava cada vez mais difusa. Lyra sentiu seu coração acelerar em conflito. Aquele era o mundo que ela desejava explorar? Aquela era a liberdade que ela tanto buscava? Ou seria uma armadilha? O que tudo isso significava para o futuro da vila, para suas amizades? As perguntas ficaram penduradas no ar, pesadas como nuvens de tempestade, enquanto o olhar hipnotizante de Adélia a dominava. O que mais ela sabia? E qual seria o preço de seguir esses passos enigmáticos que se estendiam diante dela? As sombras se alinhavam, e na escuridão, um novo mistério estava prestes a emergir. Lyra sentiu o ar gelado da floresta penetrar em seus pulmões, enquanto a figura de Adélia tomava forma diante delas. Cada mulher ao seu lado hesitava, capturada pelo magnetismo daquela visão. Ajude-me. Vocês não sabem. A voz de Adélia ressoou, ecoando com um tom que desafiava a razão. Mas o que ela era agora? Mira! Lyra exclamou, buscando o olhar da amiga. Você a viu? O que mais aconteceu? O desespero e a urgência tomavam conta do momento. Mas o olhar de Adélia estava distante, como se ela estivesse em outro mundo. Não posso. Mira disse, soluçando. O medo dominava seu rosto. Ela não é mais a mesma. Sim, eu sou, Adélia gritou, com uma intensidade que quase a fez tremer. Um tremor corria pelo chão, quando ela se adiantou, e as sombras pareciam responder. Girando e sussurrando, o poder emanava dela, uma força palpável que deixava qualquer um sem controle. Mari, precisamos ir embora, sussurrou Lyra, puxando a amiga. Mas seu corpo estava travado. As outras mulheres pareciam hipnotizadas, traçadas pela nova realidade que Adélia oferecia. Qualquer um, no nosso lugar, desejaria isso. Adélia continuava, sua voz ganhando um leve eco sobrenatural. Então, como se uma tempestade tivesse se desencadeado, uma onda de sons veio da floresta. Gritos, eram lamentos, eram vozes, e logo foram seguidos por figuras que emergiam da escuridão, silhuetas de mulheres, mas eram diferentes. Seus rostos estavam pálidos e marcados, com olhares vazios, e elas cercavam Adélia como se fossem partes dela. Quem são elas? Mari gaguejou, recuando um passo. São aquelas que vieram antes, Adélia respondeu, seu sorriso revelando um poder que misturava prazer e dor. As guardiãs da verdade, aquelas que deixaram de lado suas vidas, suas histórias, para se tornarem mais. Lyra olhou para o grupo, perplexa. O eco das lendas estava mais presente do que nunca. Cada sombra dançante trazia rostos conhecidos, avós, tias, mulheres que haviam ensinado tradições. O que aconteceu com elas? Eu tenho um segredo.
A voz de Adélia ganhou um timbre sombrio. Não fui só eu que superei a morte. Elas também renasceram aqui. Os olhos de Lyra se arregalaram ao ouvir. Isso não era rede de lendas. Era uma dor palpável, uma traição. As mulheres vívidas e vibrantes de sua memória eram agora parte de algo aterrorizante. Não, não pode ser. Lyra gritou, mas o que estava acontecendo fugia ao seu controle. O poder de Adélia lançava um novo conceito de liberdade, mas a que custo? Então, em um momento que parecia estar em câmera lenta, a floresta começou a tremer, como se o próprio chão estivesse se revoltando. Um grito ecoou, não apenas de dentro da clareira, mas como se a floresta estivesse gritando de dor. As figuras ao redor de Adélia começaram a se contorcer, seus rostos mudando, revelando uma ferocidade aterradora. Liberdade exige sacrifício. Um eco de vozes sussurrou. O que era liberdade agora parecia uma armadilha. Thea, Abélia gritou, e uma das figuras saltou para a frente, pegando Lyra com força. Era uma mulher, uma amiga de infância que havia desaparecido sem explicação anos antes. A expressão dela era um misto de dor e traição. Você não deve estar aqui, Lyra. Este lugar pertence a nós agora. O que você quer? O que você está disposta a dar? As palavras de Thea cortaram o espaço como um punhal. Lyra sentiu o calor da raiva e da confusão acender. Não vou sacrificar nada. Mas a certeza desapareceu tão rápido quanto surgiu quando olhou nos olhos de Adélia. É isso que você não entende, Adélia gritou para a multidão. Vocês podem ser parte disso ou ficar de fora. A tensão explodiu, um eco de luz e escuridão na clareira. O ar pulsava agora, carregado de segredos que se desdobravam. Lyra estava em um labirinto de emoções, lutando contra a nova realidade, enquanto desejos de liberdade e raízes de medo a aprisionavam. O que fazer? O que escolher? Uma questão repercutia em sua cabeça como um tambor. Quem era realmente a guardiã e quem estava sendo mantido como refém na floresta? As risadas se transformaram em gritos, e o chão pareceu engolir a confiança de todas. Lyra girou em busca de uma saída, mas as perguntas agora eram mais numerosas que as sombras, e a verdade se tornava um mistério envolto em um véu tote. Cada mulher ao seu lado hesitava, capturada pelo magnetismo daquela visão. Ajude-me, vocês não sabem. A voz de Adélia ressoou, ecoando com um tom que desafiava a razão. Mas o que ela era agora? O que tinha acontecido na floresta? Mira, Lyra exclamou, buscando o olhar da amiga. Você a viu. O que mais aconteceu? O desespero e a urgência tomavam conta do momento, mas o olhar de Adélia estava distante, como se ela estivesse em outro mundo. Não posso, Mira disse, soluçando. O medo dominava seu rosto. Ela não é mais a mesma. Sim, sou. Eu sou. Adélia gritou com uma intensidade que quase a fez tremer. Um tremor corria pelo chão quando ela se adiantou, e as sombras pareciam responder, girando e sussurrando. O poder emanava dela, uma força palpável que deixava qualquer um sem controle. Mari, precisamos ir embora, sussurrou Lyra, puxando a amiga, mas seu corpo estava travado. As outras mulheres pareciam hipnotizadas, traçadas pela nova realidade que Adélia oferecia. Qualquer um, no nosso lugar, desejaria isso. Adélia continuava, sua voz ganhando um leve eco sobrenatural. Então, como se uma tempestade tivesse se desencadeado, uma onda de sons veio da floresta. Gritos, eram lamentos, eram vozes, e logo foram seguidos por figuras que emergiam da escuridão. Silhuetas de mulheres, mas eram diferentes. Seus rostos estavam pálidos e marcados, com olhares vazios, e elas cercavam Adélia como se fossem partes dela. Quem são elas? Mari gaguejou, recuando um passo. São aquelas que vieram antes. Adélia respondeu, seu sorriso revelando um poder que misturava prazer e dor. As guardiãs da verdade, aquelas que deixaram de lado suas vidas, suas histórias, para se tornarem mais. Lyra olhou para o grupo perplexa. O eco das lendas estava mais presente do que nunca. Cada sombra dançante trazia rostos conhecidos, avós, tias, mulheres que haviam ensinado tradições. O que aconteceu com elas?
Eu tenho um segredo. A voz de Adélia beou um timbre sombrio. Não fui só eu que superei a morte. Elas também renasceram aqui. Os olhos de Lyra se arregalaram ao ouvir. Isso não era rede de lendas. Era uma dor palpável, uma traição. As mulheres vívidas e vibrantes de sua memória eram agora parte de algo aterrorizante. Não, não pode ser! Lyra gritou, mas o que estava acontecendo fugia ao seu controle. O poder de Adélia lançava um novo conceito de liberdade, mas a que custo? Então, em um momento que parecia estar em câmera lenta, a floresta começou a tremer, como se o próprio chão estivesse se revoltando. Um grito ecoou. Não apenas de dentro da clareira, mas como se a floresta estivesse gritando de dor. As figuras ao redor de Adélia começaram a se contorcer, seus rostos mudando, revelando uma ferocidade aterradora. Liberdade exige sacrifício. Um eco de vozes sussurrou. O que era liberdade agora parecia uma armadilha, mas num instante, um brilho ofuscante surgiu do fundo da floresta, uma luz que iluminou a noite como um relâmpago. Todas as mulheres, inclusive Adélia, olharam para a origem do brilho, surpresas e assustadas. A luz começou a se intensificar, revelando uma forma que se aproximava. Uma mulher, diferente de todas as outras, envolta em uma aura dourada. "Stop!" gritou a figura com uma voz poderosa. Era uma presença imponente e todos na clareira pararam, hipnotizados. Ao chegar mais perto, Lyra reconheceu as feições. Era Clara, a avó de Lyra, que havia desaparecido há anos. Clara? A voz dela saiu como um sussurro involuntário. Mas esta não era a avó que Lyra lembrava. O olhar de Clara era forte, um misto de dor e determinação. Vocês precisam saber a verdade. Adélia não é a guardiã. Ela é uma usurpadora. Todas que estão aqui foram enganadas. A tensão diminuiu por um segundo, mas o choque transformou em pânico. "O que você está dizendo?" Adélia gritou, furiosa. Ela fez um pacto para obter poder e, em troca, vendeu suas almas. "O que vocês veem aqui não é liberdade, é escravidão disfarçada." A voz de Clara reverberava, penetrando nas mentes confusas das mulheres. As reações foram intensas. "Como podemos acreditar em você?" Uma das figuras próximas a Adélia gritou, mas as dúvidas começaram a surgir, olhares se alternando entre a avó e a amiga. "Porque eu sou a única que nunca abandonou o caminho da verdade." Clara bradou. A energia da clareira mudou. O clima de poder escuro que Adélia tentava estabelecer começou a se desvanecer. Mas na mesma hora, um grito cortou o ar. Era Mari, caindo ao chão, segurando a cabeça em agonia. "Não! Não! Eu não quero isso!" Ela se contorcia, e a cada segundo que passava, as sombras pareciam agora se movimentar de forma independente, atacando quem estivesse perto de Adélia. "Ele vem!" Adélia gritou, percebendo a mudança, assustando a audiência já em pânico. "Ele não pode nos encontrar!" Um novo clamor na floresta fez todos congelarem. O som era mais que um lamento. Era um chamado. Do fundo da escuridão, uma silhueta se aproximou, imponente como uma tempestade, e Lyra sentiu o terror penetrar em seu ser. O que estava por vir? E com isso, uma pergunta perturbadora surgia no fundo da mente de Lyra. Quem realmente era a guardiã, Adélia ou Clara? A verdade permanecia cada vez mais distante, e a floresta prometia revelações que nem ela poderia imaginar. Lyra sentiu o ar gelado da floresta penetrar em seus pulmões, enquanto a figura de Adélia tomava forma diante delas. Cada mulher ao seu lado hesitava, capturada pelo magnetismo daquela visão. "Ajude-me! Vocês não sabem!" A voz de Adélia ressoou. O que tinha acontecido na floresta? "Mira!" Lyra exclamou, buscando o olhar da amiga. "Você a viu. O que mais aconteceu?" O desespero e a urgência tomavam conta do momento, mas o olhar de Adélia estava distante, como se ela estivesse em outro mundo. "Não posso," Mira disse, soluçando. O medo dominava seu rosto. "Ela não é mais a mesma." "Sim, eu sou," Adélia gritou, com uma intensidade que quase a fez tremer. Um tremor corria pelo chão quando ela se adiantou. E as sombras pareciam responder, girando e sussurrando. O poder emanava dela, uma força palpável,
que deixava qualquer um sem controle. Mari, precisamos ir embora, sussurrou Lyra, puxando a amiga. Mas seu corpo estava travado. As outras mulheres pareciam hipnotizadas, traçadas pela nova realidade que Adélia oferecia. Qualquer um no nosso lugar desejaria isso. Adélia continuava, sua voz ganhando um leve eco sobrenatural. Então, como se uma tempestade tivesse se desencadeado, uma onda de sons veio da floresta. Gritos, eram lamentos, eram vozes. E logo foram seguidos por figuras que emergiam da escuridão. Silhuetas de mulheres, mas eram diferentes. Seus rostos estavam pálidos e marcados, com olhares vazios, e elas cercavam Adélia como se fossem partes dela. Tem são elas, Mari gaguejou, recuando um passo. São aquelas que vieram antes, Adélia respondeu, seu sorriso revelando um poder que misturava prazer e dor. As guardiãs da verdade, aquelas que deixaram de lado suas vidas, suas histórias, para se tornarem mais. Lyra olhou para o grupo, perplexa. O eco das lendas estava mais presente do que nunca. Cada sombra dançante trazia rostos conhecidos, avós, tias, mulheres que haviam ensinado tradições. O que aconteceu com elas? Eu tenho um segredo. A voz de Adélia ganhou um timbre sombrio. Não fui só eu que superei a morte. Elas também renasceram aqui. Os olhos de Lyra se arregalaram ao ouvir. Isso não era rede de lendas. Era uma dor palpável, uma traição. As mulheres vívidas e vibrantes de sua memória eram agora parte de algo aterrorizante. Não pode ser. Lyra gritou, mas o que estava acontecendo fugia ao seu controle. O poder de Adélia lançava um novo conceito de liberdade. Mas a que custo? Então, em um momento que parecia estar em câmera lenta, a floresta começou a tremer, como se o próprio chão estivesse se revoltando. Um grito ecoou, não apenas de dentro da clareira, mas como se a floresta estivesse gritando de dor. As figuras ao redor de Adélia começaram a se contorcer, seus rostos mudando, revelando uma ferocidade aterradora. Liberdade exige sacrifício. Um eco de vozes sussurrou. O que era liberdade agora parecia uma armadilha. Mas num instante, um brilho ofuscante surgiu do fundo da floresta. Uma luz que iluminou a noite como um relâmpago. Todas as mulheres, inclusive Adélia, olharam para a origem do brilho, surpresas e assustadas. A luz começou a se intensificar, revelando uma forma que se aproximava. Uma mulher, diferente de todas as outras. Envolta em uma aura dourada. Parem! Gritou a figura com uma voz pó. Era Clara, a avó de Lyra, que havia desaparecido há anos. Clara? A voz dela saiu como um sussurro involuntário. Mas esta não era a avó que Lyra lembrava. O olhar de Clara era forte, um misto de dor e determinação. Vocês precisam saber a verdade. Adélia não é a guardiã. Ela é uma usurpadora. Todas que estão aqui foram enganadas. A tensão diminuiu por um segundo, mas o choque transformou em pânico. O que você está dizendo? Adélia gritou furiosa. Ela fez um pacto para obter poder e, em troca, vendeu suas almas. O que vocês veem aqui não é liberdade, é escravidão disfarçada. A voz de Clara reverberava, penetrando nas mentes confusas das mulheres. As reações foram intensas. Como podemos acreditar em você? Uma das figuras próximas a Adélia gritou, mas as dúvidas começaram a surgir, olhares se alternando entre a avó e a amiga. Porque eu sou a única que nunca abandonou o caminho da verdade, Clara bradou. A energia da clareira mudou. O clima de poder oscuro que Adélia tentava estabelecer começou a se desvanecer. Mas na mesma hora, um grito cortou o ar. Era Mari caindo ao chão, segurando a cabeça em agonia. Não, eu não quero isso. Ela se contorcia, e a cada segundo que passava, as sombras pareciam agora se movimentar de forma independente, atacando quem estivesse perto de Adélia. Ele vem, Adélia gritou, percebendo a mudança, assustando a audiência já em pânico. Ele não pode nos encontrar. Um novo clamor na floresta fez todos congelarem. O som era mais que um lamento, era o chamado. Do fundo da escuridão, uma silhueta se aproximou, imponente como uma tempestade, e Lyra sentiu o terror penetrar em seu ser.
O que estava por vir? E com isso, uma pergunta perturbadora surgia no fundo da mente de Lyra. Quem realmente era a guardiã? Adélia ou Clara? A verdade permanecia cada vez mais distante e a floresta prometia revelações que nem ela poderia imaginar. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais devastador. A silhueta vacilante emergiu lentamente, revelando um rosto conhecido. Todos ficaram paralisados. Era o pai de Lyra. Ele tinha desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas, e sua presença agora era uma afronta a tudo que elas conheciam. Não, não pode ser, Lyra sussurrou, seu coração disparando. Eu voltei, ele declarou com uma calma aterradora. E agora a verdade será revelada. As mulheres começaram a murmurar, algumas com medo evidente, outras confusas. O clima estava mudando novamente. Adélia exigiu, enquanto Clara olhava para o homem com um misto de desconfiança e dor. Fiz o que precisava ser feito, para proteger a vila, para proteger vocês. As palavras pesadas de seu pai ecoaram na clareira, como um trovão, e Lyra sentiu suas pernas fraquejarem. Ele não deveria estar ali, ele não deveria ter voltado. E então ele acrescentou num sussurro que parecia atravessar a brisa. Vocês não sabem, nenhuma de vocês sabe. Um silêncio gélido tomou conta, e a floresta pareceu se calar, como se estivesse prendendo a respiração. As sombras dançaram à sua volta, e a verdade que Lyra buscava estava prestes a ser revelada. Que segredos atormentavam seu pai? E qual seria o preço disso tudo? Lyra olhou para Adélia, para Clara, e depois para seu pai, sentindo que o chão sob seus pés desmoronava. O que eles realmente estavam escondendo? Qual o verdadeiro papel de cada um nessa história? E mais importante, quem seria realmente o culpado por tudo o que aconteceu? As perguntas ecoaram em sua mente, e ela soube com a certeza do medo que a resposta poderia mudar tudo, e que era um caminho que ela nem estava pronta para percorrer. Lyra sentiu o ar gelado da floresta penetrar em seus pulmões, enquanto a figura de Adélia tomava forma diante delas. Cada mulher ao seu lado hesitava, capturada pelo magnetismo daquela visão. Ajude-me, vocês não sabem. A voz de Adélia ressoou, ecoando com um tom que desafiava a razão. Mas o que ela era agora? O que tinha acontecido na floresta? Mira, Lyra exclamou, buscando o olhar da amiga. Você a viu? O que mais aconteceu? O desespero e a urgência tomavam conta do momento. Mas o olhar de Adélia estava distante, como se ela estivesse em outro mundo. Não posso, Mira disse, soluçando. O medo dominava seu rosto. Ela não é mais a mesma. Sim, eu sou, Adélia gritou, com uma intensidade que quase a fez tremer. Um tremor corria pelo chão quando ela se adiantou, e as sombras pareciam responder, girando e sussurrando. O poder emanava dela, uma força palpável que deixava qualquer um sem controle. Mari, precisamos ir embora, sussurrou Lyra, puxando a amiga, mas seu corpo estava travado. As outras mulheres pareciam hipnotizadas, traçadas pela nova realidade que Adélia oferecia. Qualquer um no nosso lugar desejaria isso. Adélia continuava, sua voz ganhando um leve eco sobrenatural. Então, como se uma tempestade tivesse se desencadeado, uma onda de sons veio da floresta. Gritos. Eram lamentos. Eram vozes. E logo foram seguidos por figuras que emergiam da escuridão. Silhuetas de mulheres. Mas eram diferentes. Seus rostos estavam pálidos e marcados, com olhares vazios. E elas cercavam Adélia como se fossem partes dela. Quem são elas? Mari gaguejou, recuando um passo. São aquelas que vieram antes. Adélia respondeu, seu sorriso revelando um poder que misturava prazer e dor. As guardiãs da verdade, aquelas que deixaram de lado suas vidas, suas histórias, para se tornarem mais. Lyra olhou para o grupo, perplexa. O eco das lendas estava mais presente do que nunca. Cada sombra dançante trazia rostos conhecidos. Avós, tias, mulheres que haviam ensinado tradições. O que aconteceu com elas? Eu tenho o segredo. A voz de Adélia ganhou um timbre sombrio. Não fui só eu que superei a morte. Elas também renasceram aqui.
Os olhos de Lyra se arregalaram ao ouvir. Isso não era rede de lendas. Era uma dor palpável, uma traição. As mulheres vívidas e vibrantes de sua memória eram agora parte de algo aterrorizante. Não, não pode ser, Lyra gritou. Mas o que estava acontecendo fugia ao seu controle. O poder de Adélia lançava um novo conceito de liberdade. Mas a que custo? Então, no momento que parecia estar em câmera lenta, a floresta começou a tremer, como se o próprio chão estivesse se revoltando. Um grito ecoou, não apenas de dentro da clareira, mas como se a floresta estivesse gritando de dor. As figuras ao redor de Adélia começaram a se contorcer, seus rostos mudando, revelando uma ferocidade aterradora. Liberdade exige sacrifício. Um eco de vozes sussurrou. O que era liberdade agora parecia uma armadilha. Mas num instante, um brilho ofuscante surgiu do fundo da floresta. Uma luz que iluminou a noite como um relâmpago. Todas as mulheres, inclusive Adélia, olharam para a origem do brilho, surpresas e assustadas. A luz começou a se intensificar, revelando uma forma que se aproximava. Uma mulher diferente de todas as outras, envolta em uma aura dourada. Parem! Gritou a figura com uma voz poderosa. Era uma presença imponente, e todos na clareira pararam, hipnotizados. Ao chegar mais perto, Lyra reconheceu as feições. Era Clara, a avó de Lyra, que havia desaparecido há anos. Clara? A voz dela saiu como um sussurro involuntário. Mas esta não era a avó que Lyra lembrava. O olhar de Clara era forte, um misto de dor e determinação. Vocês precisam saber a verdade. Adélia não é a guardiã, ela é uma usurpadora. Todas que estão aqui foram enganadas. A tensão diminuiu por um segundo, mas o choque transformou em pânico. O que você está dizendo? Adélia gritou, furiosa. Ela fez um pacto para obter poder e em troca vendeu suas almas. O que vocês veem aqui não é liberdade. É escravidão disfarçada. A voz de Clara reverberava, penetrando nas mentes confusas das mulheres. As reações foram intensas. Como podemos acreditar em você? Uma das figuras próximas a Adélia gritou, mas as dúvidas começaram a surgir, olhares se alternando entre a avó e a amiga. Porque eu sou a única que nunca abandonou o caminho da verdade. Clara bradou. A energia da clareira mudou. O clima de poder oscuro que Adélia tentava estabelecer começou a se desvanecer. Mas na mesma hora, um grito cortou o ar. Era Mari caindo ao chão, segurando a cabeça em agonia. Não, não, eu não quero isso. Ela se contorcia, e a cada segundo que passava, as sombras pareciam agora se movimentar de forma independente, atacando quem estivesse perto de Adélia. Ele vem! Adélia gritou, percebendo a mudança, assustando a audiência já em pânico. Ele não pode nos encontrar. Um novo clamor na floresta fez todos congelarem. O som era mais que um lamento, era um chamado. Do fundo da escuridão, uma silhueta se aproximou, imponente como uma tempestade, e Lyra sentiu o terror penetrar em seu ser. O que estava por vir? E com isso, uma pergunta perturbadora surgia no fundo da mente de Lyra. Quem realmente era a guardiã? Adélia ou Clara? A verdade permanecia cada vez mais distante, e a floresta prometia revelações que nem ela poderia imaginar. Era um homem. A silhueta familiar, que surgiu da escuridão, causou um frio profundo na espinha de Lyra. Pai, a palavra escapuliu de seus lábios como um grito sufocado. O homem à frente parecia instável, envolto em sombras e mistério, mas seu semblante não deixava dúvidas. Era ele. Lyra, disse ele, a voz ressoando como um eco perdido. Você não deveria estar aqui. Confusa e assustada, Lyra deu um passo para trás. O que você está fazendo aqui? Como você? As palavras se perderam em sua garganta. Nada disso é real. Ele olhou para Adélia e Clara com uma expressão que misturava raiva e desgosto. Vocês todas foram enganadas. O que Adélia busca não é liberdade, mas poder. O meu poder, e ele vem de vocês. Um silêncio chocante se abateu sobre a clareira, e as mulheres começaram a sussurrar, a incredulidade se espalhando. Viemos para libertar vocês, não para aprisioná-las, Adélia defendeu. Mas seu tom falhou em ter certeza. Libertar ou destruir? O pai de Lyra respondeu.
Vocês adoram as lendas, mas não conhecem a verdade. Se o poder que ela busca for liberado, todos nós estaremos condenados. Condenados a quê? Clara exigiu, o medo subjacente se evidenciando em sua voz. Mas o tom de seu pai era resoluto. A morte eterna. É isso que a floresta deseja. Alimenta-se do pânico, do desespero. E vocês são as oferendas. Ele olhou para as amigas de Lyra, revoltando-se com a ideia do que poderia aconteceria. Não podemos deixar isso acontecer, Lyra gritou. Como podemos lutar contra algo que não compreendemos? Você precisa escolher, Lyra, o pai dela disse, passos adiante. Se você realmente quer saber a verdade, precisará enfrentar as trevas, não as sombras que dançam. Você precisa aceitar o que ele pode fazer com você, ou perder todos que ama. As palavras dele tornaram-se um eco que tomou conta da floresta. O ar ficou denso novamente, e uma nova onda de pânico se espalhou entre todas. Lyra olhou para Adélia, o queixo tremendo. A mulher que ela conheceu agora não era mais. O pai, a figura punitiva e distante, tornou-se uma realidade aterradora. Confiável ou traidor? Pai, você, não estou pronta para isso. Lyra pôs as mãos nos ouvidos, como se pudesse se isolar do que estava à sua frente. Ela não queria acreditar que a liberdade fosse uma mentira. Não dessa vez. Enquanto a clareira tremia ainda mais, os ecos das vozes começaram a exigir suas atenções. Escolha como enfrentar. Poder ou perdão. Liberdade ou prisão. E no fundo da floresta, um uivo distante ressoou como um aviso, deixando Lyra e suas amigas à beira de uma escolha que mudaria tudo. A verdade ardendo em suas almas, mas as respostas se tornavam cada vez mais distantes. Lyra sentiu sua respiração pesando, enquanto o rosto familiar de seu pai a encarava. Ele estava ali, à sombra de um homem que ela sempre quis conhecer, mas agora não era o momento. O terror no fundo da clareira se intensificava. O que você está fazendo aqui? A voz de Lyra tremia. O frio da floresta agora parecia correr em suas veias. Eu voltei para te proteger, Lyra, ele disse, mas suas palavras estavam carregadas de um significado oculto. Você não pode confiar em Adélia. O que ela quer vai destruir tudo. A tensão era palpável entre todos. Mesmo as sombras pareciam esperar por respostas. Destruir o quê? Adélia gritou, seu olhar se tornando feroz. Eu não sou uma vilã. Estou oferecendo poder. Liberdade. A clareira pulsava, seu brilho e escuridão se entrelaçando em um espetáculo hipnotizante. Liberdade, você diz? O pai de Lyra soltou uma risada amarga. Essa liberdade vem com um custo, e você, Adélia, nunca pagou por ele. Um silêncio profundo tomou conta. A floresta parecia prender a respiração. Todas as mulheres olhavam umas para as outras, confusas. Eles estavam perdendo de vista o que estava em jogo. Mari, ainda no chão, se contorcia, gritando por ajuda. Não, não vai nos levar. Ela se levantou e correu para fora da clareira, mas algo a deteve. Uma sombra rapidamente a envolveu, puxando-a de volta. Não! Lyra gritou, mas não pôde fazer nada. Mari foi levada, e uma expressão de desespero tomou conta da cena. As outras mulheres hesitaram, divididas entre a lealdade a Adélia e a proteção que o pai de Lyra parecia oferecer. Você não pode salvá-las agora. Elas já estão perdidas, seu pai disse, seu olhar se tornando sombrio. As vozes das mulheres começaram a se misturar, criando um clamor que ecoava na floresta. Eu sei o que Adélia está fazendo. Preciso que você acredite, Lyra. A urgência nas palavras dele aumentava. Ela não é quem diz ser. Esse poder que ela busca não é só sobre liberdade. É uma armadilha. Uma armadilha? O que você sabe sobre isso? Você se foi. O coração de Lyra disparou enquanto ela confrontava seu pai, as memórias de dor e ausência subindo à superfície. O odor do medo preenchia o ar enquanto as sombras dançavam em torno delas. Então, de repente, um grito ecoou da floresta. Um lamento agonizante que fez todo mundo parar. Era uma voz que não deveria estar ali. Adélia ficou paralisada, o medo estampado em seu rosto. Não, isso não é possível. Uma figura emergiu da escuridão, uma mulher com um semblante revelador.
Lyra reconheceu imediatamente. É você, ela sussurrou, seus olhos arregalados. A mulher era Aline, sua mãe que desaparecera anos atrás, há muito associada a segredos e lendas obscuras que atormentavam a vila. Aline avançou, seu olhar atravessando as várias expressões de choque. Lyra, a sociedade precisa saber. As palavras saíam quase como um uivo, uma súplica desesperada. Você está viva? Lyra mal conseguia acreditar. O que Aline tinha a dizer? Mas como? O que aconteceu? Temos que parar isso antes que a escuridão consuma tudo. Aline insistiu, ofegante. A cena se tornava cada vez mais caótica, enquanto os olhares se alternavam entre a mãe e as figuras que se agitavam na clareira. Em conflito. Silêncio, o pai de Lyra finalmente gritou, fazendo todos pararem. A verdade que você não sabia, Lyra, é que a sua mãe fez um pacto também. O poder que Adélia possui não vem dela apenas, mas de uma força muito maior que une todas nós no laço da dor e sacrifício. Um silêncio mortal caiu sobre o grupo que, em um instante, mudou a dinâmica. As mulheres estavam envolvidas não apenas em auto-engano, mas em um ciclo de intrigantes e traiçoeiros contratos que ligavam suas histórias. O horror apareceu nos rostos de cada mulher quando a revelação se fez realidade. Lyra vacilou, as palavras voando como pássaros assustados. Você me traiu? Ela olhou para Aline, confusa e quebrantada. O que isso significava para sua relação? E o que viria agora? No meio daquele clima insuportável e de revelações, a floresta começou a vibrar, quase como se soubesse que uma tempestade estava prestes a se formar. O chão tremia sob seus pés, enquanto o destino de todas aquelas mulheres começava a ser tecido em algo que se tornaria muito maior e mais perigoso do que simples escolhas. Escolham sua sorte, mulheres, porque a hora chegou. Marchem ou pereçam. A voz de Adélia se misturou ao tumulto, e uma nova escuridão pulsava, cobrindo tudo com uma sombra aterradora. As escolhas foram feitas. O que permanecerá dela, agora após tanta? A consciência de Lyra se perdeu na intensidade do momento, e a floresta ruía nas gargalhadas de um horror que não podia ser ignorado. Lyra sentiu a pressão no peito aumentar enquanto a verdade se revelava. O chão tremia sob seus pés. Aline, sua mãe, estava ali, viva. Mamãe? A palavra escapuliu, um sussurro quase inaudível em meio ao caos. O olhar de Aline era uma mistura de dor e determinação. Mas por que ela estava com Adélia? O que tinha acontecido? Precisamos fugir. Lyra, ele está vindo! Aline disse, olhando para as sombras ao redor, como se pudesse sentir a escuridão se aproximando. Os sussurros aumentavam, ecos de medo que atravessavam a clareira. Do que você está falando? Disse Lyra, tentando entender. O que você quer dizer com ele? Adélia não é a única que detém poder. Você também tem, Lyra. Mas este poder, ele é cobrado um preço alto. Um preço que, se não for pago, pode trazer a própria morte. As palavras de sua mãe eram como facas, cortando através da confusão. Adélia balançou a cabeça, seu sorriso se transformando em um olhar feroz. Você não entende. Você é a chave. Apenas você pode decidir. Mas Aline não se deixou intimidar. Ele está vindo, e não está sozinho. Você precisa decidir, Lyra. Lute ou morra. O clima na clareira tornou-se eletricamente carregado. As sombras começaram a se mover, e as figuras de mulheres cercavam Adélia, seu olhar quase desesperado. Lyra olhou para seu pai, agora atrás de Aline. Você também fez um pacto? Ela questionou, a tristeza queimando dentro dela. Os pactos fornecem proteção, mas eles também escravizam. A voz do pai soou, uma advertência num momento tão delicado. Só escapei dele ao custo de tudo o que conheci. E agora? Ele vem para coletar. Com essas palavras, a floresta tremeu como se estivesse viva, um rugido ecoando de um lugar profundo. As mulheres começaram a entrar em pânico, saltando para trás, afastando-se das sombras que serpenteavam pelo chão. O ar estava saturado de medo, e o chiado das folhas se misturou aos gritos das mulheres. Então, no clímax do horror, um estalo cortou o ar, e uma figura alta emergiu da escuridão. O homem, com um sorriso sombrio, parecia feito de sombras vivas. O que temos aqui?
Um banquete de almas, ele disse, sua voz ecoando como um trovão. A atmosfera ficou densa. Lyra sentiu o coração disparar. Quem é você? Ela se virou para Adélia e depois para Aline, procurando por respostas. Ele é o que você teme. É o que queremos destruir, Aline gritou. Mas Lyra já sabia que aquele homem era parte de uma trama muito maior. O homem sorriu, mostrando dentes afiados. Enganaram você, minha querida. Não sou apenas um colecionador de almas. Sou a própria fonte do poder. E você, Lyra, é minha filha. As palavras caíram como se fossem uma rocha na água, ondas de choque atravessando a clareira. A confusão e a dor transformaram-se em um estado quase paralisante. Lyra olhou para Aline, buscando entender. Não, isso não pode ser verdade, ela gritou, a incredulidade escorrendo de sua voz. As memórias começaram a voltar, fragmentos do passado, momentos ocultos que faziam sentido de repente. Você não pode fugir do que você é, Lyra. A linhagem não pode ser negada, o homem disse, seus olhos brilhando com uma luz própria. Seu verdadeiro destino lhe espera nas sombras. Lyra sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você não é meu pai. Meu pai me abandonou. A dor no fundo de sua garganta era aguda, as peças do quebra-cabeça se juntando de uma forma que não fazia sentido, e ao mesmo tempo, tudo se encaixava. As mulheres começaram a entrar em colapso, algumas caindo em agonia, outras se debatendo contra as sombras, que agora dançavam ao som de um ritmo sinistro. A linha entre aliados e inimigos se desfazia rapidamente. A tensão se rasgava no ar, e Lyra sabia que tinha que fazer uma escolha. Mas que escolha? Ficar e lutar ou correr para a floresta desconhecida? O silêncio tornou-se ensurdecedor, e Lyra sentiu-se sufocando sob seu peso. Aquela era a reviravolta que nenhum deles poderia imaginar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O tempo parecia parar enquanto os olhares se fixavam nela, esperando pela ação que poderia mudar tudo. O que ela faria a seguir? A linha entre liberdade e prisão se tornava cada vez mais fina, e Lyra não tinha certeza de que estava pronta para enfrentar a verdade mais. O homem que ela pensava ter perdido para sempre, agora era a personificação da escuridão. Você é minha filha, e isso é o que te conecta a tudo isso. Ele aproximou-se, suas palavras cheias de ferocidade, mas havia um brilho de dor em seus olhos. E o que isso significa? A voz de Lyra tremia. O medo a envolvia como um cobertor pesado, mas as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Não poderia se entregar ao desespero. O que você quer de mim? Quero que você assuma seu lugar. Este poder é seu por direito. O pai continuou, mas Lyra ouviu algo diferente em sua voz. Medo. Vulnerabilidade, e por trás de tudo isso, um amor que ela nunca entendeu. Isso não é liberdade, ela gritou desesperada. Olhando ao redor, viu as mulheres da vila, suas amigas, perdidas em um labirinto de sombras e desespero. Aline, perto dela, a encarava com um olhar intenso. Você precisa escolher, filha. Lutar ou se deixar consumir. A mensagem estava clara. A batalha era dela. E a escolha teria consequências profundas. O homem sombrio avançou, sorrindo de maneira arrogante. Então você escolhe a resistência? Não, Lyra. Você não tem ideia do que está se metendo. As sombras se agitaram, tomando a forma de figuras familiares, sussurrando mentiras e promessas para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Mas Lyra apertou os punhos, sentindo o calor da determinação brotar dentro dela. A floresta começou a vibrar violentamente ao redor deles, como se estivesse absorvendo seu medo. Não vou permitir que você leve ninguém, gritou Lyra. E nesse instante, um tipo de poder começou a crescer dentro dela, uma luz brilhante que expelia a escuridão. As memórias de suas ancestrais, suas risadas, suas danças, aqueceram seu coração, e tudo se alinhou. Liberdade não é uma promessa, é uma escolha. Ela afirmou, olhando nos olhos de Adélia, que hesitava confusa. Escolho a liberdade para todas nós. Com um grito de pura força, Lyra levantou a mão, e a luz irrompeu. Envolta em um brilho dourado.
As sombras recuaram, gritando, e os rostos familiares se desfizeram, revelando o verdadeiro horror por trás daquela ilusão. A escuridão que cercava o pai começou a se desvanecer, e no fundo de seus olhos, Lyra viu o arrependimento. Não! Ele gritou, sentindo toda a sua força se esvaindo. As figuras sombrias foram finalmente dissolvidas na luz, e Aline se adiantou, segurando a mão de Lyra. É isso que somos, minha filha. As mulheres começaram a se juntar, formando um círculo de luz ao redor de Lyra. Juntas, eles se sentiram mais fortes, mais unidas do que nunca. O homem sombrio caiu genuflexo, derrotado, suas sombras recuando para longe. Eles não estavam mais sozinhos. Um silêncio profundo se instalou, e então, lentamente, o medo se dissipou. As mulheres se olharam, um misto de respeito e alívio em seus olhares. Lyra sentiu uma onda de amor e força espalhar-se através delas. Agora é hora de reconstruir, de reescrever nossas histórias, disse ela, sua voz firme, mas suave. Enquanto isso, o pai dela começou a desaparecer na escuridão. Um olhar de amor e compreensão passou entre eles. Eu sinto muito, ele sussurrou, antes de desaparecer completamente. Mas antes que ele fosse, Lyra sentiu que poderia perdoá-lo. A história delas ainda não estava completa. As árvores da floresta se inclinaram, e a lua dançava entre as folhas, iluminando um novo amanhecer. As mulheres sentiram em seus corações que estavam finalmente livres. Livres para viver, livres para contar suas histórias. A estrada à frente estava cheia de promessas. Lyra sorriu. No horizonte havia uma nova esperança. E enquanto tudo isso acontecia, uma voz ecoou suavemente. As histórias nunca terminam aqui. A luta por liberdade é perpétua. Então, um chamado se fez. Ei, você que está aqui! Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é um momento de transformação, e você precisa estar conosco. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar todos a conhecerem esse final incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre as aventuras de Lyra. A sua opinião é super importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que